Realização Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Prefeitura de Acreúna. Pátria Amada Brasil, Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Apoio local, Ibrac Drogaria Buriti. Hoje apresentaremos aqui a oficina Princípios Básicos da Fotografia, comigo, Ruiter Fernandes. Vou iniciar falando um pouquinho da minha história na fotografia, que foi algo que começou meio que por acaso, mas sempre tive muito contato com a arte e comecei com artes visuais e depois fui para a fotografia. Vou contar um pouquinho dessa história. No final do ano de 2010, fiquei sabendo de um concurso fotográfico promovido pela Natura Ecos. Resolvi então participar, tendo em vista que era aberto a profissionais e amadores. Obviamente, num concurso dessa natureza, os amadores levam grande desvantagem, tanto em relação à técnica e experiência quanto aos equipamentos. No meu caso, por exemplo, fotografei usando uma Sony Cybershot da Sony. E a maior de todas as surpresas foi vencer esse concurso. Afinal, fotografava há pouco tempo, nunca tinha estudado fotografia e não possuía equipamento adequado. Além do que, foram inscritas mais de 5.800 fotos. No entanto, sou um apaixonado pela arte em suas mais diversas manifestações, e quando me deparei com o concurso cultural Natura Ecos, não pude deixar de participar. Aliás, não seriam as dificuldades relacionadas a equipamento, técnica ou quantidade de participantes que me fariam desistir de participar, pois todos os concursos que havia vencido até aquele momento, isso como artista plástico, foram muito concorridos. Obviamente, contei com a sorte, que costumo chamar de sopro divino, pois eu estava no lugar certo, na hora certa, e com uma câmera na mão. João Caetano, no documentário O Olhar do João, diz que, em se tratando de fotografia, o mais importante não é o equipamento, e sim o olhar. Concordo com o João, mas ainda acho que além do olhar, é preciso uma dose de sorte e outras 2 doses de atenção. Do contrário, passamos por cima de um cipó que pegou carona em um capim e não o vemos. Mais informações sobre o concurso Natura Ecos Redescobrindo o Brasil no site www.naturaecos.com.br/concurso. Foto vencedora do concurso. Intitulei essa foto de Pegando Carona, que fiz no Pesque Pague Buriti, que fica a poucos quilômetros da cidade de Acreúna. E com essa foto venci o concurso Natura Ecos Redescobrindo o Brasil. O prêmio: viagem à reserva do rio Iratapuru e publicação de fotos na revista National Geographic Brasil. O concurso Natura Ecos Redescobrindo o Brasil escolheu um vencedor na categoria Artigo e um vencedor na categoria Fotografia, tendo como tema os biomas do Brasil. Na categoria Fotografia, fui o vencedor, conforme já relatei, e na categoria Artigo, a vencedora foi Cristina Cavazotto. Como parte do prêmio, tivemos uma viagem patrocinada ao Amapá, onde conheci os castanhais sustentáveis e tirei muitas fotos, algumas das quais ilustraram um informe publicitário da Natura na revista National Geographic Brasil, edição de junho de 2011. As fotos ilustraram o artigo escrito por Cristina Cavazotto. Me arrisco a dizer que foi uma das viagens mais inesquecíveis que já fiz. Essa é a senhora Cristiane Cavazotto e eu. Durante nossa viagem ali, à reserva do rio Iratapuru, que fica na divisa do Pará com o Amapá. Algumas das fotos que fiz durante a viagem. Engana-se quem pensa que aquela região só tem rios sem pedreiras, sem corredeiras. Tivemos que, em alguns lugares, descer das canoas e carregá-las, né, nas margens dos rios. Um jacaretinga, fungos, uma joaninha cuidando aí dos seus ovinhos, né?
Isso é um sapo, um mini sapo, na ponta do meu dedo. E o interessante, vou voltar essa foto mais uma vez, é que essa foto foi feita com a Sony Cybershot. Que eu descobri que essa máquina entregava um macro muito bom. E isso faz toda a diferença, você conhecer o equipamento que você tem em mãos. Porque através disso você consegue os melhores resultados. Não adianta você querer fazer uma foto da Lua, né, por exemplo, com um celular que não tem um bom zoom, né, ou com a máquina que não seja apropriada para isso. Família do Sr. Sabá, que nos acolheram ali naquela região. E em 2013, conheci o Mixang. De 2013 a 2015, fui vice-presidente do Fotoclube Mixang Brasil. O Mixang, termo tibetano que quer dizer o bom olho ou fotografia contemplativa, é uma prática ligada à meditação, que visa trazer nossa visão para o presente, abrindo nossos olhos e permitindo ver o novo no cotidiano. Muito mais que uma técnica fotográfica, é uma forma de ver o mundo e de viver. Na verdade, o Mixang me ensinou a não me preocupar tanto com a técnica, e sim em vivenciar o momento. O Sr. Marco Aurélio Silveira, na época presidente do Fotoclube Mixang Brasil, me convidou a integrar o Fotoclube como vice-presidente, o que me trouxe algumas boas oportunidades, dentre elas a participação em uma exposição fotográfica na Anhanguera, na cidade de Goiânia. Algumas fotos, né, da exposição. Em 2015, expus no Museu da Abolição em Pernambuco. Participei como expositor da exposição Tiares do Xixá, Fiandeiras em Ação, no Museu da Abolição em Recife, Pernambuco. Aí está o link de divulgação da exposição. Uma das fotos que apareceu na exposição. Em 2016, participei do Salão Nacional Pércio Gallenbeck, em São Paulo. Tive uma fotografia selecionada entre mais de 800 concorrentes de todo o Brasil. O Salão Nacional Pércio Gallenbeck é realizado anualmente pela Prefeitura de Araras e estava em sua 13ª edição. A foto selecionada retratava garotos jogando futebol em um campinho improvisado. Dei o título à foto de Aqui Nascem os Craques. Essa é uma das fotos. Na verdade, eu fiz um ensaio, ou seja, uma série de fotos com essa temática. Em 2016, fiquei em primeiro lugar no prêmio Urbis Brasil Novos Fotógrafos. Concurso Nacional Cidades em Tons de Cinza, concorrendo com 2.107 fotógrafos de todo o Brasil. Essa é a arte de divulgação do concurso. Nesse concurso se inscreveram 2.107 fotógrafos com 2 fotos cada um, totalizando 4.214 fotos. Para minha surpresa, conquistei o primeiro lugar com a fotografia intitulada Pelada no Morro, a qual foi feita em Havana, capital de Cuba. Essa é a foto vencedora. Mais adiante, eu utilizo essa fotografia para falar de algumas técnicas de composição. Em 2017, fiquei em primeiro lugar no 23º concurso SESI Arte e Criatividade, categoria Fotografia. A arte do concurso, o troféu que eu ganhei ali. Com o tríptico que aparece a seguir, venci o concurso na categoria Fotografia. Vou voltar, passei muito rápido para que vocês vejam um pouquinho melhor essas fotografias que foram feitas na cidade de Acreúna no final de tarde. E mais adiante eu quero falar de umas técnicas que a gente costuma usar e de algumas coisas que costumam serem evitadas, por exemplo, a granulação na fotografia, principalmente quando você sobe muito o ISO. E nessas fotografias aqui eu não me preocupei com isso. Elas granularam e mesmo assim consegui vencer um concurso com essas fotos.
Em 2020, tive fotos publicadas na revista Identidades. Para integrarem a edição comemorativa da revista Identidades, tive 7 fotos escolhidas. Essa revista ela homenageava Brasília por seus 60 anos. E minhas fotos aparecem ali nas páginas 25, 43, 57, 78, 89 e 94, incluindo a capa também. Essa é a capa da revista. Aí está o link, onde pode-se ter acesso a essa revista. E vou apresentar aqui rapidamente algumas fotos. Essa é a foto da capa sem cortes. Vamos voltar aqui, passou muito rápido. Vamos entender um pouquinho do conceito fotografia, né? A palavra fotografia tem origem grega, phos, luz, e graphes, instrumento para escrever, gravar, desenhar ou pintar. Ou grafê, escrita, significa desenhar com a luz. Podemos ainda entender a fotografia como a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicephore Niepce. Não sei se pronunciei corretamente, me perdoem aí os bons conhecedores do francês. Quanto a essa data, há muita controvérsia, porque a fotografia, ela inclusive não é atribuída a um inventor só, mas a várias pessoas e a vários momentos da história. Há muitas controvérsias acerca da invenção da fotografia, mas algo que é consenso entre os historiadores é que a fotografia não é obra de um só autor, mas sim um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos. Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e desde a introdução do filme fotográfico colorido quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, popularizando o uso da fotografia. Por que alguns se destacam mesmo que tenham os mesmos recursos? Por exemplo, tendo o mesmo tipo de celular ou câmera. Em minha opinião, a resposta para essa pergunta é que algumas pessoas se dedicam, praticam e, claro, têm talento. Vamos estudar regra dos terços, ISO, abertura, velocidade, triangulação e linha do horizonte. Vou falar aqui um pouquinho sobre a regra dos terços, que é uma das mais simples de serem compreendidas e que vai elevar o nível da sua fotografia grandiosamente. A regra dos terços é uma técnica de composição onde o artista traça 4 linhas imaginárias, ou seja, divide o quadro em terços e coloca o objeto principal em um dos pontos formados pelas intersecções. Vocês estão vendo aí esses quadrantes, né? Você traça um jogo da velha ali no seu visor óptico ou então no seu LCD, né, do seu celular ou da sua câmera. Você imagina, caso não tenha essa função, mas muitos celulares hoje já trazem essa função de grade, para você compor com a regra dos terços. E aqui eu chamo de artista, porque não são só os fotógrafos, mas os artistas visuais também costumam compor utilizando essa regra. Caso o seu celular não tenha a função da grade da regra dos terços, pratique ao máximo esse tipo de enquadramento e logo você terá uma boa noção de como dispor os elementos em sua fotografia, de forma que eles se enquadrem dentro da regra dos terços. Com a prática, sua mente, através de seu olhar, se habituará a compor a cena através da técnica da regra dos terços.
Mais uma vez, apresentando para vocês a grade. E agora, já na prática, a composição através da regra dos terços, onde o objeto principal aqui, que está em primeiro plano, que é o carro azul, está aqui num dos pontos de intersecção. E nessa fotografia a gente também usa a triangulação. Se você traçar uma reta do carro rosa lá atrás até o carro azul, e no hotel ali atrás, e depois do carro rosa até o hotel, a gente forma um triângulo. Então nós temos também a técnica da triangulação. Está aqui a foto sem a grade, essa com a grade, essa sem a grade, só para mostrar para vocês, sem nada na frente, como ficou. E essa é uma fotografia feita com o celular. Foto espelhada, utilizando aí o próprio reflexo dos patos numa lagoa. Essa é a mesma foto, simplesmente invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Algumas pessoas não conseguem, inclusive, definir qual é a foto original, mas é essa primeira aqui. Linha do horizonte. Eu gosto muito dessa regra. Seguindo a regra da linha do horizonte, devemos dividir o enquadramento horizontal em 3 partes iguais, onde devemos situar o horizonte perto de uma dessas linhas divisórias. Essa regra pode ser utilizada tanto na hora da composição, quanto na edição, pós-produção e ajustes. E para isso você pode utilizar também a grade da regra dos terços, tá bom? Ao situar o horizonte mais próximo de uma das 3 linhas, você dará ênfase ao que mais lhe interessa destacar na foto. Se você colocar o horizonte alinhado bem ao centro, você não destacará nem o céu nem a terra, ou a água, que está na parte baixa da foto. Se você coloca o horizonte próximo à linha de cima, você destaca o que está mais abaixo, e vice-versa. Vou apresentar isso em uma foto que fiz no Lago Municipal de Acreúna. Essa é a foto original. Notem que praticamente a gente tem a mesma proporção de céu e também de água, e a linha do horizonte ficou lá na frente, na margem do lago. Aqui eu jogo a regra dos terços em cima, né, a mesma grade, para mostrar para vocês. É a mesma foto, só que agora pegando mais céu do que água. Então eu quis dar mais ênfase ao céu. E olhem que é a mesma foto. Vou voltar para vocês verem. Olha o quanto dá diferença simplesmente o recorte. Ainda é a mesma foto, só que agora o contrário, dando ênfase à parte do lago e menos ao céu. Aqui uma outra foto feita em Cuba. E todas adiante aqui, ó, são a mesma foto, simplesmente mudando a questão da ênfase. Aqui a gente divide céu e montanhas e árvores. Aqui praticamente neutro, né? Tanto as montanhas e o céu meio que divididos aqui. E nessa última a gente dá muito mais ênfase para as montanhas e para as árvores. E o interessante é que é a mesma foto. Vejam como fica diferente, simplesmente mudando o recorte, ou o que chamamos de enquadramento. Nessa composição eu usei a triangulação e também, obviamente, a linha do horizonte. Se vocês perceberem, ali atrás, né, damos menos ênfase ao céu e mais ênfase à parte de terra. Por quê? Porque é aqui que a ação está acontecendo. Ao mesmo tempo, fazemos aqui uma triangulação com relógio de sol, que é esse obelisco aí, à direita, com a bola e com o jogador que está aqui em primeiro plano. E, obviamente, os jogadores que estão ali em segundo plano também ajudam nessa composição. Abertura.
A abertura faz toda a diferença na hora de capturar fotos em ambientes mais escuros. Como já vimos, a fotografia pode ser compreendida como a escrita com a luz. Tem aí um errinho gramatical, peço desculpas a todos. As fotografias dependem muito das condições de luz no local. A abertura de uma câmera fotográfica é o elemento responsável por definir qual é a quantidade de luz que entrará na câmera e atingirá o sensor, ou no caso das máquinas mais antigas, o filme fotográfico. Portanto, quanto maior for a incidência de luz, provavelmente mais nítida e definida será a imagem em questão. Para que se possa mensurar as aberturas e estabelecer padrões entre as câmeras, a indústria criou uma medida chamada f-stop. Seu valor é calculado dividindo-se o comprimento focal pelo diâmetro da abertura. E é aqui que a coisa se complica e acaba confundindo muita gente. Quanto menor é o número, maior é a abertura. A velocidade pode ser compreendida como o tempo que o obturador fica aberto. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho que eu quero falar melhor sobre a questão da abertura. A abertura, para quem tem aí uma máquina que ofereça as funções manuais, quando você coloca ali no F, isso vai ter um botãozinho ali para você colocar no F, e isso é abertura. É o tempo, aliás, é o quanto o seu obturador pode se abrir ali, tá certo? Então, é preciso que você fique muito atento a isso, porque como está dizendo aqui, quanto menor é o número, maior a abertura. Ou seja, as lentes que têm uma numeração menor de abertura, elas se abrem mais, elas deixam passar mais luz. Vou dar um exemplo da famosa lente 50mm, que ela existe 1.8, 1.4 e 1.2. Obviamente, seguindo esse raciocínio, a 1.2 é a que vai ter uma maior abertura, é a que deixa passar mais luz, tá bom? Então, com isso, você consegue fotografar em situações com luminosidade um pouco mais escassa. A velocidade pode ser compreendida como o tempo que o obturador fica aberto, para que a luz atinja o sensor da câmera. A velocidade do obturador pode ser tão rápida de fotografar em 1/8000 segundos e também muito lento, levando até minutos para se fechar. Talvez vocês já devem ter ouvido aquele cliquezinho da câmera que faz clac. Ou seja, isso aqui é a velocidade. Já viram que fotografia de esporte são vários cliques em sequência. Ou seja, o obturador vai se fechar ali com muita velocidade, vai capturar com muita velocidade. E, obviamente, isso congela a imagem. Para fotos de esporte, isso é extremamente necessário. E para fotos também em movimentação muito rápida, por exemplo, não só esporte, mas se você quer fotografar um pássaro voando, ou uma flecha sendo lançada, ou até balas. Hoje se consegue fotografar e até filmar as balas saindo das armas, E também pode ser feita a fotografia que a gente chama de exposição lenta, que aquelas fotografias, principalmente a fotografia das estrelas e outros astros, e então se coloca ali a câmera para ela fazer uma captura super lenta que pode levar minutos e até horas, e com isso fica aquele rastro de luz na fotografia. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que vai achar muito interessante. Eu estou falando aqui um pouquinho dessas formas de se manusear, de se controlar alguns recursos manuais das câmeras e celulares, mas o que mais nos importa aqui, vocês vão ver mais adiante, são algumas regras de composição, porque essas regras, aonde você já essa forma de você já começar a controlar a parte manual das câmeras e celulares,
Isso vem um pouco mais adiante. Primeiro você vai aprender técnicas de composição e também de iluminação ou de aproveitar a boa luz. Depois você vai partindo para essas técnicas de controle do seu equipamento. ISO. O que é o ISO? Na fotografia digital, o ISO mede a sensibilidade do sensor de imagem. Quanto menor o número, menor é a sensibilidade do sensor e, por isso, será necessária a quantidade maior de luz para a foto. Então, ao aumentar o ISO em um ambiente de pouca luz, essa quantidade necessária para uma foto clara diminui. Ou seja, quando você começa a subir muito o ISO, você consegue fotos mais claras, né? Só que isso traz alguns problemas, dentre eles o tal do ruído, que é a granulação da fotografia, que foi o que eu disse que acabou acontecendo naquele tríptico que eu fiz que venceu o concurso do SESI em 2017. Porque eu estava fotografando crianças jogando futebol num final de tarde, onde já não tinha mais luz do sol, estava começando a escurecer, e eu tive que subir muito o ISO, tive que aumentar a velocidade. Se eu diminuísse a velocidade, eu teria mais luz. Só que eu não ia conseguir congelar o movimento, porque eles estavam praticando um esporte. Então eu tive que fazer o uso do ISO. Mas para isso, né, teve essa complicação, teve esse ruído extremo que gerou na fotografia. Mas que eu preferi, então, não atentar tanto para isso, porque a cena é o que me importava ali naquele momento. E as pessoas que fizeram ali a curadoria do concurso, eles entenderam isso. Quando eu tirei o colorido da foto e deixei só o preto e branco e mantive o ruído, meio que criei ali uma linguagem. E muitos entenderam, né, e inclusive venci o concurso. Na fotografia analógica, a classificação do ISO significa a velocidade do filme. Quanto mais sensível o filme, menos luz é necessária. Na fotografia analógica era preciso ter claro, antes de seu projeto, qual filme e com qual sensibilidade seria necessário, ou seja, que tipo de luz estaria disponível, e mudar o filme não era tão fácil. Ou seja, vocês lembram que tinham aquele número, né, que vinha no filme, e às vezes quem te vendia o filme perguntava se você ia fotografar à noite ou se era uma situação de praia ou durante o dia, porque isso ia influenciar extremamente em como você ia fotografar, no resultado das suas fotos. Se você tivesse com um filme super sensível e fosse que era para a noite, por exemplo, para situações de pouca luz, e fotografasse na praia, você ia ter que regular a sua câmera bem, porque senão corria o risco de saírem fotos estouradas, né? E vice-versa. Se você tivesse com filme ali para fotos escuras, né? Enfim, era algo assim bem mais complexo do que hoje em dia, que você simplesmente vai ali e altera já o ISO da forma que você precisa e necessita. Tá aqui um exemplo para vocês, uma situação com pouca luz, no ISO 100, que é o indicado para a gente conseguir uma nitidez total, né, da imagem, o ISO 200, ISO 400, ISO 800 e até o 1600. Vejam como você vai ganhando possibilidade de mais sensibilidade da luz, né, no seu sensor. E aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês. Procurar a boa luz. Quando você compreende que a fotografia é o ato de criar imagens com a luz, você percebe então que, sem uma boa luz, torna-se difícil conseguir uma boa fotografia. Se não há luz suficiente no ambiente, você precisa buscar compreender como melhorar a sensibilidade à luz do seu equipamento, seja ele um celular ou câmera. Há ainda a possibilidade de utilização de luz artificial e flash. Particularmente, não gosto muito do uso do flash, mas outras pessoas já gostam, preferem utilizar o flash para ter uma fonte externa de luz. No meu caso é porque eu gosto muito de fotografia ao ar livre e gosto muito de aproveitar
o que a luz ambiente oferece. Há casos em que, se não for possível a utilização de uma fonte externa de luz, será quase impossível capturar a imagem, ou seja, com pouquíssima luz. Acredito que alguém aqui já deve ter tentado fotografar e deve ter perdido aí algumas fotos. Às vezes é difícil e quase impossível, em certas circunstâncias. Quando você compreende que a fotografia é o ato de criar imagens com a luz, você percebe que sem uma boa luz torna-se difícil conseguir uma boa fotografia, como já disse aqui. Além do flash, existe a possibilidade da utilização de um rebatedor. Nesse último caso, este é utilizado para refletir a própria luz do ambiente no objeto a ser fotografado. Vou voltar nisso aqui, Vocês já devem ter visto, às vezes, quando um fotógrafo tem ali um assistente que está segurando um rebatedor quadrado ou redondo, que nada mais é do que um objeto que vai refletir a luz do ambiente no objeto a ser fotografado. E vou falar aqui agora de algumas câmeras e flashes antigos. Essa daqui foi uma das primeiras câmeras com flash. Na verdade, a primeira, e ela data de 1865. Na verdade, uma câmera portátil, porque existiam outras maiores. John Trey Taylor desenvolveu um método mais seguro de usar o flash de magnésio em pó, inventando assim a primeira técnica de flash usada amplamente. Contido em um suporte protegido e acesso à mão, o pó volátil produz um flash de luz branca brilhante, seguido por uma grande nuvem de fumaça branca. Nos primeiros flash eram utilizadas lâmpadas similares às incandescentes de hoje, com a diferença que seu filamento era bem fino e muito longo, que ao receber uma descarga elétrica se queimava. Dessa forma, para cada foto era utilizada uma lâmpada, ou seja, cada foto queimava uma lâmpada do flash. Observe que em filmes anteriores a 1950, os fotógrafos, após a foto, retiravam a lâmpada, normalmente da baioneta, para colocar uma nova, providenciada em seu bolso no paletó, cena comum dos fotógrafos de jornais. O flash eletrônico só surgiu por volta de 1949. Desculpa. Tinha o tamanho de uma mala, pesava quase 8 kg e utilizava 5.000 volts de energia. Por isso eram usadas com cautela. Imagina só, 5.000 volts de energia. Num período de mais ou menos 10 anos do seu surgimento, usaram bobinas de ignição, acumuladores, que são baterias, para motocicletas e válvulas eletrônicas, tubos. A primeira câmera com flash data de 1865. A fotografia tornou-se uma atividade muito popular no momento em que aparelhos celulares começaram a ser produzidos com câmeras cada vez mais sofisticadas, e também as câmeras de uso doméstico começaram a trazer muito mais qualidade e até configurações antes só apresentadas em câmeras profissionais. Assim, mais e mais pessoas estão se tornando fotógrafos por hobby ou profissão. Com isso, o flash também precisou evoluir, pois ele fornece a quantidade necessária de luz para uma imagem de qualidade. No entanto, se não for bem utilizado, ele pode arruinar uma fotografia ao invés de dar a ela um ar mais profissional. Alguns modelos de flash. Eu tomei o cuidado aí de cobrir as marcas, porque não é o nosso objetivo aqui fazer nenhum tipo de propaganda, a não ser aí do realizador e idealizador da Lei Aldir Blanc, que é o governo federal, da Prefeitura Municipal de Acreúna, que implementou a lei aqui a nível municipal, e também dos apoiadores locais, Drogaria Buriti e IBRAC. Alguns modelos de flash. Fotografe sempre que possível. Eu acredito que a prática levará você a melhorar muito sua fotografia, ou qualquer outra coisa que escolha fazer. Afinal, a teoria apenas te embasa e dá um norte,
mas é com a prática que a magia da fotografia acontece. Levando-se em conta que os aparelhos celulares estão sempre à mão, torna-se muito mais fácil praticar. Assim sendo, não há mais desculpa para perder uma boa foto. Busque ângulos diferentes dos praticados por você, seja criativo. Aquele lugar comum por onde você passa todos os dias, se você observar bem, pode dar uma boa foto. As ervas daninhas, das quais todos querem se livrar, os insetos, os objetos de seu cotidiano, enfim. Com o treino do olhar, você começa a identificar possíveis boas fotografias. Fotos feitas do nível do solo são uma outra boa opção. Sombras e fotos feitas de algum ponto mais alto também. Enfim, não há limites quando o assunto é buscar novos ângulos. E num dos meus canais eu tenho inclusive um vídeo para mostrar, né? Se vocês quiserem, pode me mandar aí uma solicitação que eu mando o link, onde eu fiz um vídeo só com fotos de ervas daninhas e ficou um vídeo bem bacana. Isso comprova que, às vezes, nas coisas que não damos valor ou que passam despercebidas, pode estar ali um bom motivo para ser fotografado. Fotógrafos mais experientes procuram sempre pela boa luz, linhas de referência ou formas interessantes, a fim de comporem suas fotografias. Com o tempo e com bastante prática, você será capaz de identificar as oportunidades para fazer boas fotos. Você começará a ver o mundo com os olhos de quem eterniza momentos através dos cliques. Vou mostrar como uma oficina como essa pode contribuir na qualidade de suas fotos. Fotos enviadas pela Mavis. Essa foto foi feita antes de passar por uma dessas oficinas. Observem que, primeiro, a foto está estourada, né? O objeto principal, que nesse caso aqui sou eu, que está em primeiro plano, não há uma triangulação, ele está totalmente centralizado, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? E observem que a linha do horizonte, a própria rua, como se tivesse um pouco desnivelado. E aí ela participou já de 2 ou 3 oficinas dessas. E depois de ter participado, vou mostrar agora o resultado de como ela está fotografando hoje em dia. Essa já é uma foto dela, também de mim aí, depois da oficina. Então, notem que já foi aplicado aqui a linha do horizonte, dando ênfase mais ao céu e a essa árvore caída aí, que meio que emoldurava, né, esse enquadramento. E eu estou ali justamente situado em uma das intersecções da regra dos terços. Obrigado a todos e até a próxima. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estou totalmente à disposição para continuarmos a falar de fotografia. E eu não gostaria que essa oficina terminasse por aqui. Quero, de forma voluntária, proporcionar uma nova etapa dessa oficina e me disponibilizo a isso. Assim que o decreto municipal possibilitar, nós vamos sim dar uma nova oficina, né, porque no projeto original era para ter sido realizado de 2 formas, presencial e também online, como a gente está fazendo aqui, né? Mas como não foi possível, por conta dos decretos, desde quando foi lançada a Lei Aldir Blanc até agora, nós não tivemos como realizar. Nessa última semana, pensamos que fosse haver uma flexibilização, mas essa flexibilização não aconteceu por conta aí de uma alta de casos. Então tivemos que adaptar e adequar essa oficina a informações trazidas de forma um pouco mais superficial, porque se a gente for entrar aqui no âmbito de cada uma dessas técnicas fotográficas, talvez levaríamos aqui muitas e muitas horas falando para vocês, e fica uma coisa um pouco chata. Então eu preferi escolher algumas fotos, apresentar para vocês
né? Por exemplo, nessa foto aqui a gente consegue falar de regra dos terços, de linha do horizonte, de enquadramento, né, através da triangulação. Mas o que a gente queria mesmo era ter feito uma saída fotográfica e que todos os alunos voltassem com as suas fotos e pudéssemos discutir juntos, mostrar o trabalho de cada um, mostrar o resultado. Por isso, deixo aqui o meu comprometimento com vocês para realizarmos um desdobramento dessa oficina, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Estão aqui os meus contatos. Para quem quiser aí entrar em contato, quiser mais informações sobre fotografia, sobre cultura e arte em geral, no que eu puder contribuir, faço questão, tá bom? Meu e-mail, telefone, endereço para correspondência, tá tudo aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Realização, Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural. Prefeitura de Acreúna, gestão participativa. Pátria Amada Brasil, Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Oficina Princípios Básicos da Fotografia. Comigo, fotógrafo Ruiter Fernandes.